E aí, como estamos? Em agosto o canal completa 3 meses de existência, e antecedendo essa data, eu queria fazer meio que um vídeo especial relatando como tá sendo minha experiência produzindo conteúdo pra internet sendo desenhista, contando com detalhes cada etapa de produção e quem sabe acabar ajudando você que tem vontade de começar um canal ou só postar suas artes mesmo. Mas já adianto que essa é uma jornada bem complicada. Vamos começar pelo começo. Mesmo não tendo criado esse canal com a intenção de ser algum tipo de fonte de renda, não significa que eu iria fazer e postar meus vídeos de qualquer jeito. Eu passei um período considerável só pesquisando sobre configurações para o canal, configurações de vídeo, tags e um monte de outros recursos que só quem pesquisa mesmo é que sabe da existência deles. Algoritmo, retenção, hook, nicho, CTR, cara, olha o nome dessas coisas, parece nome de matéria de ensino superior. Você tá doido. Durante esse período de tempo aí, só o que dava no meu feed era vídeo de canal Dark falando sobre top 255 coisas para ativar no seu canal imediatamente, algo do tipo. E eu realmente sinto que fiz a coisa certa. Vi só o básico e falei, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Porque o perigo de você ficar preso em só assistir esse tipo de conteúdo e nunca começar de fato é real, tá? Mas voltando para aquele monte de hieróglifo que eu citei, a questão do nicho foi o que mais me pegou, porque desde o começo eu já estava decidido que meus vídeos seriam sobre desenho, certo? Só que isso não era o bastante. Eu precisava também de subnicho, que é basicamente um assunto específico de algo específico. E no fim eu acabei decidindo falar sobre mim, minhas histórias, fazer alguns desafios envolvendo arte e falar sobre a psicologia do desenho, que resumidamente, nesses vídeos meu objetivo não é ensinar a desenhar, mas sim guiar o desenho para o caminho certo, sacou? Até porque o que não falta na internet é gente que ensina, então eu deixo esse trabalho com eles mesmo. Quem dera fosse tão fácil decidir um nicho, um subnicho e as ideias de vídeo magicamente surgirem na sua mente, né? Eu estaria mentindo pra vocês se dissesse que eu tenho dificuldade em pensar em temas de vídeo, sempre fui um cara de muitas ideias, mas quando se trata de vídeo pro YouTube, pouquíssimas dessas ideias passam pelo filtro, porque uma regra que todo criador tem que ter em mente para qualquer tipo de conteúdo na internet é que esse conteúdo precisa entreter um grupo específico de pessoas, ou seja, é sempre muito mais sobre quem consome do que quem produz. E um bom tema acompanhado de um roteiro cativante vão ser seus melhores amigos nessa jornada. Em relação a roteiro, eu tenho zero dificuldade com isso. Talvez só em alguns hooks para prender mais da atenção de quem assiste, mas ainda assim escrever uma literal redação para cada vídeo não é um problema. Não depois que você escreve uma história com mais de 60 mil caracteres. Agora, minha dificuldade mesmo foi com a gravação. Eu tinha muita insegurança com a minha voz, mas era muita mesmo. É tanto que se você olhar os 2 primeiros vídeos do canal, eu tô praticamente sussurrando no microfone. Até hoje eu tenho vários pontos que eu não gosto na minha voz e tento melhorar, tipo o som do S, que eu acho bem chato. E esse canal teria sido criado bem mais cedo se eu tivesse escutado meu amigo desde quando ele me incentivou pela primeira vez a gravar. Mas o importante é que estamos aqui hoje. Não dá pra falar de gravação sem antes falar dos equipamentos usados tanto na gravação quanto na edição. Nos primeiros vídeos desse canal, eu usava essa bomba que tá aparecendo aí na tela pra gravar meus áudios. E isso não chegava a ser tão horrível quanto ter que gravar direto pelo microfone do celular, mas o pequeno detalhe é que esse microfone tinha um problema terrível em, do nada, ele começar a dar um chiado cabuloso, e não era pouco não. O segundo vídeo do canal, que até o momento é o meu vídeo mais longo, tinha quase meia hora de áudio bruto e eu tive que regravar ele inteiro porque o áudio saiu todo chiado. Quem acompanha meus vídeos há mais tempo viu de perto essa minha indignação com ele. É tanto que para contornar isso eu colocava 5 kg de efeito na minha voz pelo CapCut, que além de ser o aplicativo onde eu tratava os áudios, ele também era onde eu editava meus vídeos no início. Ah, e sobre o CapCut ser quase todo pago, digamos que o meu era diferente. Depois de tanto passar raiva, eu decidi começar a tratar os áudios e editar os vídeos pelo notebook. No início foi difícil, era tanta função na tela que eu me sentia numa cabine de avião, mas eu fui me acostumando. E depois de sofrer tanto com áudio, eu finalmente consegui comprar um microfone decente. E você me pergunta, como eu comprei um microfone sem ser monetizado e sem fazer comissões? Simples, vendendo carta de Pokémon.
Sem meme, foi literalmente isso. Ele não tem nada de muito surpreendente, mas entrega toda a qualidade e estabilidade que eu precisava. Aliás, esse nem foi o modelo que eu comprei. Eu comprei esse modelo aqui e me chegou esse. Mas se tá funcionando, tá funcionando. E antes que eu esqueça de falar, um outro equipamento extremamente importante que eu tenho é a minha mesa digitalizadora. Ela já tá com mais de 2 anos de uso e as marcas desse tempo são nítidas nela. Ela tá até com a parte cortada, mesmo eu tomando bastante cuidado sempre que vou usar ela. E daqui a pouco eu vou acabar precisando de uma nova, então quem quiser me patrocinar. E a forma que eu consegui comprar essa mesa digitalizadora na época não foi com carta de Pokémon, mas foi até mais aleatório que isso. Teve um dia que eu fui comprar um refrigerante numa venda e quando cheguei em casa eu percebi que uma das moedas do troco tava diferente. Era uma moeda de 50 centavos sem o zero. Daí meu pai analisou e descobriu que era de um erro de lote raro na produção e conseguiu vender para um colecionador por um preço considerável. E com parte desse dinheiro eu comprei a mesa. Moral da história, sempre olhem se suas moedas são raras. Desde o início eu já tinha em mente que eu precisava gerenciar muito bem o meu tempo se eu quisesse ter algum tipo de frequência na internet. É tanto que dá pra notar um padrão nas minhas postagens, que geralmente é um vídeo por semana e antes do vídeo sair eu posto algo na aba de comunidade falando sobre ele. Mesmo me esforçando bastante, tiveram alguns vídeos que não saíram bem conforme o tempo planejado, como foi o caso do vídeo falando sobre a importância do desenho enquanto meio de comunicação, que inclusive eu fiz até um post falando sobre o atraso, e o motivo foi justamente aquele bendito microfone que não queria colaborar de jeito nenhum. Então imprevistos acontecem, sempre vão acontecer. Também tem o fato de que nossa vida enquanto criador de conteúdo não se restringe só à internet, mas o importante é sempre ter uma noção, mesmo que básica, sobre o que e quando vai postar. E falando em postar, eu também tô me policiando de sempre postar alguma coisa todo dia lá no meu Instagram, que aliás, eu deveria falar mais sobre ele por aqui, que a última vez que eu fiz isso foi no meu primeiro vídeo, mas lá é a rede social que eu tô mais ativo, então se você quiser ver sobre o processo de produção de cada vídeo, animações e artes, é sempre por lá que você encontra. E se quiser bater um papo ou mandar um meme pra mim mesmo, fique à vontade. Voltando ao tópico, além de existirem os imprevistos, existem também os previstos, e no meu caso é a faculdade que logo começa. Mas eu espero continuar me mantendo nesse ritmo, já que as aulas só são à noite e eu ainda não arrumei um emprego. As principais inspirações para eu criar esse canal foram Caramelo, a CB, o Bruno, o Ciano e o Cove. Na questão visual, os frames dos vídeos eu me baseei no canal da Height. A animação dos emotes também é parecida com as da Height, mas essa parte aí já é coincidência mesmo. Eu passei 1 ou 2 semanas só preparando todos esses templates, configurações, padrões e tudo mais, e não satisfeito, ainda refiz tudo conforme ia postando. Mas eu me sinto num cenário bem confortável atualmente em relação a esses templates, então eu não tenho intenção de mudar alguma coisa nem tão cedo. Tiveram também algumas inspirações menores de alguns outros youtubers que eu assistia ou já assisti, tanto na questão de gravação quanto na questão de edição mesmo. E eu sempre fui adicionando um pouquinho de cada até conseguir formar minha própria identidade. E eu acho extremamente importante em ter em quem se espelhar, principalmente quando o assunto é produção de conteúdo na internet, porque a gente tá sempre tão rodeado de tanta informação aleatória que fica difícil se manter firme. E quando eu digo em ter alguém para se espelhar, eu não digo no sentido extremo de querer ser idêntica à pessoa que você gosta e acompanha, mas sim uma inspiração, para ter um norte, sabe? Fazer conteúdo na internet definitivamente é uma caminhada longa, e isso não é necessariamente ruim, porque tudo que vem rápido se vai com a mesma velocidade, e eu estou disposto a passar o tempo que for necessário para conseguir ter um público que gosta de ouvir o que eu tenho a dizer e ver o que eu tenho feito, como as minhas artes e minhas histórias. E eu seria hipócrita se dissesse que nunca tive vontade de simplesmente viralizar do dia pra noite e ter milhares de pessoas assistindo aos vídeos e curtindo os desenhos instantaneamente, como eu costumo ver que acontece em outros canais. Mas eu realmente não quero esses números inflacionados, inscritos fantasmas ou curtidas vazias. Mesmo com um público muito pequeno, eu me alegro em ver cada interação verdadeira e cada comentário genuíno que as pessoas fazem por aqui e no Instagram. É realmente gratificante ver esse tipo de interação e saber que existem pessoas dispostas a doar parte do seu dia só pra ver o que eu aprontei de novo essa semana. E eu não poderia ser mais grato por tudo isso.
Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e realmente espero ter ajudado você que tinha alguma dúvida sobre começar a criar conteúdo na internet também, mesmo havendo algumas contrapartes nisso. Eu vou ficando por aqui, espero vocês semana que vem, então até lá, se inscreve no sininho e ativa o like deste canal. Valeu!